O Bitcoin ele não é ouro digital, ele não é reserva de valor, ele é só o ativo de maior beta do setor de tecnologia americano e os dados provam isso. Meu nome é José Garajal, eu sou economista, eu sou doutor em ciências sociais e eu opero criptomoedas profissionalmente há 4 anos. Cripto SA significa Cripto Sociedade Anárquica. Eu criei esse canal para desmistificar o anarcocapitalismo e para mostrar que a anarquia é um conceito anticapitalista e não libertário. O Bitcoin ele é o símbolo perfeito dessa contradição, porque ele foi criado para combater o sistema financeiro, foi capturado por ele e hoje ele é dependente dele. É exatamente sobre isso que esse canal fala. Sou marxista, sou anarquista, sou operador de mercado, mas é exatamente isso que faz com que eu consiga ver o mercado da forma que muitas pessoas não veem. Eu entendo tanto o movimento do mercado quanto o movimento do capital. Então, entendendo os dois, quaisquer narrativas que venham a dizer o que as criptomoedas ou bitcoins são ou deixam de ser, elas desmoronam muito fácil. Bom, e eu vou começar mostrando para vocês um quadro comparativo entre o Bitcoin e o ouro. Por que eu vou mostrar isso? Porque em momentos de crise é importante ver como o Bitcoin se comporta. Aqui, ó, nessa queda do Bitcoin em 2017, se a gente parar para notar o que aconteceu com o ouro nesse momento, ele fez basicamente um movimento de estabilidade. Um movimento de estabilidade que foi retomado junto com a retomada do Bitcoin. E ao mesmo tempo, o Bitcoin passou por uma segunda crise junto ao ouro. Crise esta que teve dois momentos. Em um desses momentos, esse primeiro momento aqui, o Bitcoin fez uma correção de 50%. E diante dessa correção de 50%, o ouro também se manteve estável. Se manteve estável. O Bitcoin teve uma correção de 50% e outra de 75%. Por mais que o ouro tenha seguido uma parte dessa correção, ele se manteve estável. E por fim, a mais importante, diante dessa última correção do Bitcoin, após o Bitcoin ter vindo para sua última pernada, primeiramente o ouro veio junto com o Bitcoin no movimento de alta. E quando o Bitcoin iniciou o seu processo de correção, ao invés disso, o ouro teve uma última explosão e se manteve estável desde então, mesmo com o Bitcoin já retomando nas últimas semanas um movimento de alta. E o que é importante para a gente aqui? É importante a gente perceber exatamente o que aconteceu com o Bitcoin nesses momentos de correção, de crise. Nos momentos de crise, ou o ouro está estável ou ele está tendo uma leve correção. E no momento de crise real, que a gente vai ver depois nos outros dois quadros comparativos que nós vamos mostrar, né, que é o momento de crise de liquidez real que nós passamos agora, o ouro, ao invés de corrigir junto com o Bitcoin ou permanecer estável, ao contrário, ele explode. Isso mostra como o ouro é a verdadeira reserva de valor. E quem está dizendo o contrário para você ou não lê os dados ou está te vendendo alguma coisa. Baseado nisso, a gente vai fazer uma segunda comparação. E essa segunda comparação vai ser entre o Bitcoin e o DXY, que é um índice que mostra a relação do dólar com a cesta das principais moedas do mundo. E de maneira geral é bastante simples. Todas as vezes que o Bitcoin está fazendo uma correção aguda, o dólar está tendo um movimento de alta. Quando há uma correção do dólar, o Bitcoin tem liberdade para fazer um movimento mais expansivo de alta. A mesma coisa acontece, correção do Bitcoin, movimento de alta do dólar, certo? Uma correção do dólar, o início do movimento de alta do Bitcoin. Mesma coisa aqui, ó, o final do movimento de alta do Bitcoin e uma correção aguda do dólar, sendo que agora, conforme nós vimos também ali no ouro, especificamente agora, o dólar está fazendo um movimento de lateralização ascendente, né? Ele está lateralizando de alguma forma, fazendo fake outs, mas está ascendente, ao passo em que o Bitcoin aqui agora junto também está ascendente. Teve aqui ó, o início de uma correção com movimento ascendente, mas veja que o dólar está tentando se manter em um patamar de lateralização específico aqui. Isso mostra um estado de liquidez específico do sistema, que já foi mostrado com o ouro explodindo diante da correção do Bitcoin de 50%. Mas basicamente o que a gente consegue ver nesses movimentos inversamente proporcionais entre o dólar e o Bitcoin é que o Bitcoin, na verdade, ele é um termômetro da liquidez global. Isso faz com que seja muito difícil a gente vê-lo como uma negação do sistema monetário. Como que você combate o sistema monetário se o seu ativo ele é o mais sensível às políticas econômicas do Fed? Assim ele não combate nada, ele só obedece. Nada disso é bom para as narrativas do que o Bitcoin é ou deixa de ser. E, por isso, por fim, o último gráfico que eu vou mostrar para vocês vai ser um comparativo entre Nasdaq e Bitcoin.
Aqui, o Bitcoin iniciou um processo de correção e vocês reparem que Nasdaq ainda tinha um movimento de alta remanescente. E apenas na última correção do Bitcoin que Nasdaq foi corrigir junto. Da mesma forma, houve uma recuperação, o Bitcoin iniciou aqui um processo de correção, Nasdaq continuou essa correção e apenas na correção aguda, Nasdaq corrigiu junto. Aqui é a mesma coisa, movimento de alta coincidente. O início de uma correção do Bitcoin, 50%, Nasdaq continuou subindo. Na última correção, Nasdaq corrigiu junto. Aqui é a mesma coisa, movimento de alta coincidente. O Bitcoin iniciou uma correção, Nasdaq lateralizou, após uma pequena correção, lateralizou e apenas na última pernada corrigiu junto, com a diferença aqui, conforme vimos no dólar, conforme vimos no ouro, está diferente agora. Após essa correção, Nasdaq rompeu o seu topo anterior e basicamente duplicou a extensão do seu movimento em relação à sua correção inicial, coisa que não aconteceu com o Bitcoin. Mais do que duplicou o movimento de Nasdaq em relação à sua correção anterior. O que isso significa? Que o Bitcoin não está fora do sistema financeiro, ele oscila junto com ele. Ele não é uma alternativa, ele é uma extensão a esse sistema. E aí o que mais a gente pode dizer? São 3 gráficos que mostram 3 fatos. O primeiro deles é que o Bitcoin não é ouro, não é uma reserva de valor. O segundo deles é que ele não é uma alternativa ao sistema monetário, é dependente dele. E que muito menos ele é uma revolução contra o sistema financeiro. Ele oscila junto com ele, é parte dele. E por que isso? Porque o Bitcoin é a forma mais pura de capital fictício que o capitalismo já produziu. Marx dizia isso desde o século XIX. O capital ele tende à abstração máxima, da mercadoria ao dinheiro, do dinheiro ao capital financeiro e do capital financeiro, por fim, ao capital fictício. O capital fictício ele não representa a produção material imediata, ele não produz mercadorias, ele não produz valor novo diretamente. Ele é valorização baseada na expectativa de valorização futura. Ele não tem dividendo, ele não tem fluxo de caixa, ele não tem lastro com a produção real. O valor dele só depende da expectativa de que alguém vai pagar mais amanhã. A gente viu, ele sobe quando o Fed imprime e ele cai quando o Fed aperta. Por isso que a BlackRock entrou, por isso que os ETFs existem. O capital fictício ele reconhece a si mesmo e absorve. E aqui está a contradição que esse canal existe para expor. O anarcocapitalismo usa o Bitcoin como símbolo de liberdade contra o Estado, contra os bancos, contra o sistema. Mas o Bitcoin ele é o sistema, na sua forma mais volátil e mais honesta. Isso de libertário não tem nada. A anarquia é anticapitalista e sempre foi. 3 vezes por semana é isso que a gente faz. Uma análise integrada que utiliza os índices do TradFi, petróleo, ouro, o Bitcoin, tudo que o contexto pedir. Não tem previsão inventada, não tem evangelismo e eu não tenho a necessidade de pedir licença para falar sobre o que os gráficos estão mostrando. Então, se você quiser entender o mercado além do óbvio, esse canal é para você. Mas se você quiser apenas que confirme o que você já acredita, existem muitos outros canais por aí que podem te servir. Se você quiser ir além desses vídeos, tem a nossa comunidade que é Bitcoin, uma verdade inconveniente. O link está aí na descrição e no próximo vídeo eu vou falar por que o Bitcoin não é uma revolução contra o sistema financeiro. Os dados também mostram isso. Se inscreve e aí ativa o sininho. Forte abraço.